A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 9, Revoluções do Globo, 9.5, Cataclismos Futuros. 11. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros, os terrenos de formação posterior, soterraram. Então, tinha inúmeros vulcões que automaticamente eles foram se amainando, e depois os terrenos de formação posterior vieram soterrando. No Brasil, por exemplo, temos vários vulcões extintos na região da Amazônia, e um dos mais importantes na região do Rio de Janeiro, onde fica Nilópolis. Tem lá a cratera do vulcão, tem uma área turística, inclusive, e a região de Bangu, onde a temperatura facilmente chega a bagatela de 44 graus, é uma possibilidade de ser uma boca de vulcão, conforme alguns dados, certo? Mas já está extinto há milhões de anos. Ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais por efeito de erupções vulcânicas da eclosão de alguns vulcões novos. De inundações repentinas de algumas regiões poderão o mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas, mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como as que assinalaram os grandes períodos geológicos. É aqui o Kardec está mostrando que localmente existem os vulcões, que eles entram em erupção. Na Terra tem 1.500 vulcões ativos, dos quais 70 entram em erupção anualmente. Então, todo ano tem em torno de 70 vulcões entrando em atividade. E um total de 1.500 ainda vivos. E inúmeros se perdendo aí na poeira dos séculos, por já lá dormindo quietinho na deles. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas, e a ela estranhas, e que, de modo nenhum, se possam prever. Então, dentro daquilo que se espera, não vai ter um grande cataclismo, mas algumas ações externas, estranhas, podem produzir algum tipo de cataclismo. A gente tem que ver aqui que dentro dos dados hoje temos muito mais dados e que não diferem grandemente do que está aqui. Tem lá suas variáveis, lógico, com a modernização da tecnologia, mas os estudos geológicos mostram que as atividades tendem a estabilizar. Os vulcões nós falamos em 1.500 ativos, 70 em erupção anualmente em média. No Brasil, nós tivemos em 2020 248 terremotos. No Brasil, 248 terremotos. A grande maioria situa-se no Acre, mas tem no Nordeste, no Sudeste, tem em várias regiões, tem pequenos abalos sísmicos, graças a Deus são pequenos. E no mundo, por ano, tem em média 500 mil terremotos. Mas como a gente vê, a gente nem fica sabendo, somente o sistema sismológico de cada país, onde tem muitos terremotos, registram sem grandes problemas. Eles começam a ser comentados e divulgados quando eles começam a passar de 5.6 na escala Richter. Aí eles começam a causar problemas, aí as mídias começam a divulgá-los. Fora isso, só tem as mídias específicas que, se você for lá procurar, você vai achar. Então, são 500 mil terremotos por ano. Na Itália teve um período que teve bastante atividade sísmica, então eu contei. Tinha lá um numeradorzinho lá, copiei, joguei no Excel e numerei. Foram 200 terremotos em 2 dias. 100 terremotos por dia, no caso, né? Um período de grandes movimentos. Agora, pode ter mais, pode ter menos, depende da intensidade deles. Vai causar problema, de pequena até 5.6
menor que 5,6, nem divulga-se muito, apesar de que de 3,6 a 5,6 já começa a acender aquela luzinha de alerta para aquela região. O que mais? Os países que mais possuem vulcões ativos: Chile, Japão, Indonésia, Estados Unidos, incluindo o Havaí, e Rússia. O maior de todos os vulcões, está aqui, em área, é o Mauna Loa, que está no Havaí. Ele tem uma largura muito grande. E o mais alto é Ojos del Salado, ou seriam Olhos Salgados, né, que fica no Chile. Ele tem 6.893 metros de altura. E esse Mauna Loa ele tem 4.169 de altura, mais 90 quilômetros de largura. Então por área ele é o maior, e por altura é o Ojos del Salado. Bom, são apenas curiosidades para a gente saber que existem. Eles não oferecem um risco global, apenas um risco local. Um vulcão adormecido, que atualmente sempre se comenta sobre ele, que poderia causar grandes transtornos para a humanidade e destruir metade dos Estados Unidos e um terço do Canadá, é o Yellowstone. Ele está lá adormecido, é uma caldeira gigante que, se ela resolver entrar em erupção, destruiria metade dos Estados Unidos e um terço do Canadá. Isso segundo alguns dados. Cada um faz as suas especulações. Não tem como, no meu entendimento, não tem como a gente fazer uma previsão, nunca vai entrar em erupção, bem como a dimensão que ele causaria se ele entrasse em erupção. Mas causaria um dano bem grande, de toda forma, traria grandes problemas. Então essas são algumas curiosidades interessantes aqui. Também a título de curiosidade, os vulcões podem ser classificados em 3 tipos: os efusivos, que emitem apenas lavas; os explosivos, que emitem fragmentos de rocha sólida chamadas de piroclastos; e os mistos, que emitem lavas e piroclastos. Então são os 3 tipos de vulcões que existem, dentre esses que estão ativos. Lembrando, conforme o Kardec mostra aqui para a gente, eles são problemas apenas locais. Só o Yellowstone, que teoricamente, se entrar em erupção, vai causar um transtorno muito grande em 2 países, que é uma dimensão bastante grande, metade de um país e um terço do outro, e traria a sua fumaça, ou as lavas que ele lançasse, poderia trazer problemas também para a humanidade, como encobrir parte do Sol, uma série de teorias a respeito, como dissemos antes. 97. Em 15 de 2 de 2013, cai na Rússia, região dos Montes Urais, um meteoro. A rocha, estimada em 10 toneladas, entrou na atmosfera e começou a se desfazer. A onda de choque causada por sua queda quebrou vidraças, balançou prédios, causando ferimentos em 1.100 pessoas. Então, um fator externo são esses meteoros, que esse aqui de 10 toneladas, que se despedaçou, causou todo esse problema. Se ele fosse um pouquinho maior, causaria maiores ainda problemas. E a região que ele caiu, uma região pouco habitada. Fosse uma região mais densamente habitada, logicamente que os problemas e os transtornos seriam maiores. Isso são fatores externos, que hoje são bem monitorados pelos órgãos espaciais das grandes potências. 12. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com os se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraças. Portanto, existem em torno dos cometas muitas teorias, muitas filosofias que não se comprovam. Só aqui um detalhe. Que não se comprovam, como se os cometas foram mensageiros de coisas ruins. E o Kardec fala que pode ser uma coisa boa. A natureza fluídica, já bem comprovada, aí fala lá no capítulo 6, o item 28 e seguintes, que lhes é própria, afasta todo receio de choque violento, porquanto se um deles entrasse
encontrasse a Terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Certo? Então vamos lá na orientação 98. Nota da editora. Hoje sabemos que o núcleo cometário é sólido, formado por gelo e rocha, e que um impacto direto com a Terra ou outro planeta qualquer poderia causar sérios danos. Ele não é tão ingênuo, não é tão inocente assim pelos dados de hoje, certo? Agora nós temos que ver como ele tem uma grande parte de gelo. Ao entrar em contato na atmosfera da Terra, ele ia começar a derreter e evaporar. Mas isso causaria reações que é bem complexa e bem delicada na atmosfera da Terra, que entra um vapor diferente do que nós temos, porque aquele gelo é formado de quê? Pode ser água ou pode ser outros gases. Então tudo teria que ser bem avaliado, bem pensado, e o serviço de observação das grandes potências estão sempre atentos com relação a isso. Ainda menos de temer é a cauda, que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve. Tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conforme a posição deste astro. Então, aquilo que nós vemos como cauda são vapores que, de acordo com a posição do Sol, a gente vai estar vendo aquela cauda em torno do cometa. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira semelhante à esteira deixada por um navio em marcha. Aquela marca de água que fica no mar quando o navio passa. Hoje a gente vê os aviões passando, deixando aquele rastro de fumaça e suscitando aí um conjunto de teorias chamadas conspirativas, que tem lá suas razões de ser. Em algumas situações pode realmente ser verdade, em outras é apenas coisas da cabeça das pessoas. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra sem lhe causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer com que a presença de um cometa inspire terror. Portanto, as pessoas acreditavam que determinados cometas, ao passarem pela Terra, seriam um mensageiro ruim ou um mensageiro bom. Atualmente, até 2020, um astrônomo amigo meu que eu consultei, foram catalogados 4.608 cometas. 4.608 cometas. Então, dentro da nossa superstição de achar que eles são mensageiros do bem ou do mal, nós teríamos bastante trabalho se estivéssemos observando o espaço constantemente com um bom telescópio para podermos ver todos esses 4.608 cometas passando, que são, diga de passagem, muito bonitos, bastante interessantes de serem observados. 99. Nota de Allan Kardec. O cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra num ponto no qual esta se achava a uma distância de apenas 20 horas. A Terra esteve, portanto, mergulhada na atmosfera dele, sem que daí resultasse nenhum acidente. Uma brincadeira à parte, como a gente acredita que sempre que passa um cometa tem o surgimento de uma nova doença, ou a cura de uma doença, ou uma coisa muito boa acontecendo, em 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns. Então, sempre que passa o cometa, alguma coisa boa, alguma coisa ruim acontece na Terra, segundo a superstição. Se em 1985, quando o Halley passou, surgiu a AIDS. Em 2019 passou um cometa que tem um nome com um monte de letrinha, de números, eu não me lembro o nome, passou em setembro, e logo em seguida surgiu então esse vírus que está aí atualmente. Então a gente vai vendo, e aqui o Kardec fala que 61 passou sem nenhum problema, mas trouxe os bons fluidos para a Terra receber o Livro dos Médiuns. Só uma brincadeira, tá, gente? Mas para a gente pensar, não podemos ser taxativo de forma negativa, nem taxativo de forma positiva. Temos que pensar. Conforme Emmanuel relata no livro O Consolador, que tudo influencia em tudo. Mas não temos que ser supersticiosos de achar que essas forças estão acima das nossas forças, acima da nossa fé, da nossa vontade de mudar a certas
condições da vida. E muitas das vezes nascemos sob certas injunções celestes, como querem acreditar os astrônomos, aliás, os astrólogos, né? Porque astronomia é a ciência, astrologia seria a parte mística. Então, conforme querem acreditar alguns astrólogos, mas está dentro do nosso processo kármico. Vamos entender que nós temos causas e efeitos para repararmos perante as leis divinas e vamos trabalhar bem para isso, sem ficarmos querendo acreditar em soluções mágicas para nossos problemas. Nós temos que lutar intimamente conosco, procurar nossa transformação, e aquilo que a gente às vezes acredita, às vezes deixa de acreditar, em termos da parte mística dos astros, serve para a gente descontrair quando a gente está chateado. 13. Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda probabilidade semelhante encontro. Então, tem aqueles que falam do chupão. Também conversei com um astrônomo, ele colocou assim, não tem nenhum dado. Se tivesse esse planeta, teria já sido descoberto, catalogado pelos astrônomos, porque não tem como você, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com tantas sondas espaciais fiscalizando o espaço, sondando o espaço, não descobrirmos este tal planeta errante, que até só pelo nome planeta errante já fica complicado. Então, vamos ser racionais na nossa forma de crer. Eu não quero antecipar aqui sobre a migração e transmigração das almas, mas está sempre chegando e saindo espíritos. Chega um grupo de espíritos que está aprontando, vocês não podem ficar mais aqui, estão criando problema demais, vocês vão para um planeta compatível com vocês. E às vezes nem falam isso para eles, eles estão no estado de tormento tal, que eles são colocados nas naves siderais, aquelas naves que transportam espíritos, conforme já lemos em vários livros espíritas, tipo aeróbus, mas são mais sofisticados, porque tem que sair de um planeta para o outro, são colocados ali e levam-se para outros planetas, vão reencarnar lá, assim como chegam muitos espíritos bons para reencarnar aqui. Em 2004, quando teve a tsunami, aliás, eu ia falar lá atrás sobre os movimentos tectônicos, acabei me esquecendo, o tsunami de 2004, que segundo alguns dados morreram mais de 1.200.000 pessoas, entre mortos, desaparecidos e etc e tal, embora os números oficiais sejam bem menores, embora tenha uma teoria conspirativa que sempre eles dão um número por 1/3. Então teve uma catástrofe, morreu 100.000, na realidade morreu 300.000. Então são teorias conspirativas que a gente nunca sabe. No mundo atual nós estamos numa fase das fakes, então vamos basear em dados. Quem quiser acreditar que teve 1.200.000 vítimas da tsunami acredita, quem quiser acreditar que teve 300.000 acredita, e não vai fazer diferença. A diferença faz que teve um tsunami gigantesco, atingiu vasta área na Indonésia, em toda aquela região do Golfo de Benguela, na Índia e chegou até a África, principalmente na Somália. Portanto, foi um gigantesco tsunami, causado por um terremoto muito grande, muito forte, um dos maiores, e é certamente o maior tsunami que já aconteceu na Terra nos últimos anos. Então tudo isso vai trazer para a gente reflexões, para que a gente possa entender que existem leis que ainda em movimento, que ainda tem força para causar pequenas transformações. Mas a questão que eu ia falar desse tsunami é que existem livros espíritas que diz que naquela noite, quando o mundo se estava consternado, movido de profunda compaixão, porque foram muitas mortes, as equipes de socorro já estavam prontas, socorrendo a todos segundo a sua necessidade. Segundo a possibilidade de cada um, estavam sendo amparados e socorridos. E a grande maioria daqueles espíritos que morreram na tsunami vieram reencarnar no Brasil para cumprir missões importantes de agora em diante. Então, a partir de 2004, as crianças que nasceram aqui têm grandes números daqueles que morreram no tsunami. Porque quando você tem uma morte brusca, você reencarna com predisposições psíquicas bem diferentes de quando você morre por uma morte natural. Tenho 2 livros que falam sobre isso, um deles é Almas Antigas, com pesquisas e dados comprovando essa teoria. Bom, aí
fatos são fatos. Bom, e nessa noite, então, os livros relatam que 1000 e poucos espíritos reencarnaram na Terra, em vários países, para impulsionar a Terra para uma nova posição dentro do processo de evolução cósmica. Serão espíritos como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros que estarão gerenciando, então, dos mais variados níveis, a evolução da Terra. Hoje, as pessoas responsáveis por várias mudanças no planeta são pessoas anônimas, que ninguém imaginaria. Também não sabemos quem. O Espírito fala assim, os grandes trabalhadores hoje do bem são desconhecidos, são anônimos. Porque não se pode fazer uma divulgação assim, porque as trevas cairiam em massa sobre essas pessoas. 100. Nota da editora. O movimento orbital dos planetas em torno do Sol é regido por 3 propriedades conhecidas como as leis de Kepler. Kepler foi um físico, astrólogo e matemático alemão, considerado figura-chave na revolução científica do século XVII. Então foi uma pessoa extremamente importante naquela época e foi trazendo várias leis, foi fazendo várias descobertas científicas e cálculos bem que prevalecem até hoje sobre principalmente as leis que regem o movimento dos planetas. Primeira lei, os planetas descrevem elipses das quais o Sol é um dos focos. Então, o Sol não é o principal foco da elipse dos planetas, é um dos. Segunda lei, as áreas percorridas pelo raio vetor, reta que une um planeta ao Sol, são proporcionais ao tempo gasto em percorrê-las. Então, aquele raiozinho que liga o planeta ao Sol vai determinar o tempo que ele leva para fazer a volta. Terceira lei, os quadrados dos tempos de revolução são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das órbitas. Essas contas eu fico pensando assim, como que a pessoa descobriu isso? Que ele pegou o quadrado dos tempos da revolução do planeta, você pega o tempo, leva o quadrado, e depois ele pega esse semi-eixo da maior órbita, leva ao cubo e faz essa proporção. E todos obedecem essa lei. Então chegar a uma conclusão dessa é algo genial e prova, segundo a concepção espírita, que todos eles, questão 577 do Livro dos Espíritos, estão intuídos por espíritos. Nós somos aqui, conforme a questão 459, controlados, manipulados, orientados pelos espíritos. Temos responsabilidade de conduzir nossos atos para o bem, mas eles nos dirigem, nos impulsionam, nos intuem, nos inspiram e faz que esses mensageiros tragam informações maravilhosas. Lembrando que também no livro Consolador, Emmanuel nos lembra que os grandes profetas, muitas das vezes, reencarnam como trabalhadores da ciência, ou em outras opções, ou situações como trabalhadores também o impulsionar filosófico religioso, mas normalmente na ciência. A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, mas visto estar ela ainda longe da perfeição, que pode alcançar e da vestustez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que ele tal não se dará ao tempo deles, conforme o capítulo 6, item 48 e seguintes. Então a Terra tem muita energia ainda, tem muito fogo central ainda para manter a vida. Tem um livro interessante, são 3 livros diferentes, não temos como falar é verdade ou não é verdade, que são livros do Rochester, que são Os Legisladores, acho que a ordem é Os Magos, os Legisladores e a Morte do Planeta. São os 3 livros, um deles vai estar a ordem certa que você deve ler para entender ou para pensar um pouco sobre essa questão dessa energia vital do planeta. E o Rochester fala que de acordo com as nossas condições e ações morais, vai criar este ou aquele tipo de problema para o futuro da humanidade, para o futuro da Terra. Então vamos repensar melhor nossa conduta, vamos nos tornar pessoas melhores para fazer com que o planeta seja melhor. Logicamente, gente, que os livros do Rochester têm certas contestações por parte de algumas pessoas. Quem não é do grupo do Rochester não gosta de Rochester. Mas quem é do grupo do Rochester sabe o quanto deve e sabe que tem que trabalhar, tem que divulgar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar.
14. Logicamente que eu estou colocando isso como uma opinião minha, junto daquelas pessoas que eu convivi, que eram pessoas bem mais antigas na doutrina espírita, pessoas que tinham 40, 30, 40, 50 anos de doutrina espírita, que eu fui convivendo com eles, fui passando a peneira, conversava, lia, dialogava, perguntava, para a gente poder entender, certo? Então vamos continuar aqui. Item 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Então, Kardec sempre prima muito para essa questão do progresso moral. E a moral não é só com a tensão sexual, é também só respeito com relação ao próximo, bem amplo. Entra aí a ética, entra a série de situações. E muitas pessoas ficam arrepiados de pavor quando se fala em moral, porque quando eles não fazem, têm vontade de fazer ou de cometer alguns atos de transgressão das leis divinas, principalmente na área sexual. Então, conter-se sexualmente é uma atividade fundamental para o ser humano. Não é deixar de fazer sexo, é ter seu parceiro, sua parceira fixa, ter estabilidade das relações. Estou com parceira fixa por 4 anos, depois troco por outro por 4, por outro por 4. Vamos procurar. Não estou condenando quem troca. Quem quiser trocar de parceiro, cada um vai responder pelo Tribunal da Consciência. Cada um tem seus compromissos aqui, que não tenho nenhuma condição de fazer julgamento. Nós estamos falando em termos gerais. Nós temos que nos educar para sermos o mais fiéis possíveis uns aos outros, tanto na parte sexual, quanto nas nossas relações de amizade, de gestão de bens uns com os outros. Temos que procurar seguir melhor os exemplos do Cristo. Então, às vezes, eu tenho uma forma de falar bem firme, as pessoas não gostam muito, me desculpem se eu falei de uma forma muito firme, mas temos que nos conter, temos que treinar. Não é, eu já errei muito. Tudo bem que você errou, você não sabia, errou. Eu também já errei muito. Então, agora para frente, nós temos que treinar, nos conter, nos educar, para chegarmos no plano espiritual já com uma conquista. Isso que é importante. Não é se punir, eu fiz tal coisa. Fiz, não faço mais, e oriento para que outros não façam. Então, a partir do momento que nós tomamos essa consciência, que vamos agindo pacificamente, convivendo com as pessoas com respeito uns com os outros, a gente vai crescendo, vai se aprimorando e vai se aperfeiçoando. Tudo depende de como nós agimos. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. Julgar o outro também é uma inobservância das leis divinas. Me desculpem aí por eu ter feito um meio julgamento, né? Mas a gente tem que esclarecer as pessoas. E nesse esclarecimento nós temos que treinar, nos educar, treinar, nos conter dentro do possível. Não é levar uma vida casta, porque não estamos preparados para isso. Algumas pessoas estão. Mas se você casou, você tem os seus compromissos conjugais. Então, vamos treinar, ter respeito pelo outro. E quem se ama sabe criar uma relação de amizade, uma relação de respeito, uma relação de interatividade construtiva e saudável. As maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então nós vamos ter vários pequenos problemas nessa área moral e social, e Kardec e os espíritos que o orientavam conheciam profundamente a alma humana. Kardec já tinha trabalhado lá como sacerdote egípcio, na época lá do Meniftar, como sacerdote Amenófis. Acredito eu que ele foi Aristóteles. O Rochester nos mostra que ele foi Cornélios, que conviveu pessoalmente com Jesus. Depois ele vai ser Jean Hus, que enfrenta a saga de alguns líderes da Igreja Católica da época, com ideias bem esquisitas.
acaba sendo queimado vivo, e depois ele vem como Kardec, estabelece essa maravilha que é a doutrina espírita, como diz Yakov, a doutrina espírita é o cântaro da alma, que detém o néctar que alimenta as almas ainda perdidas nos desertos das dúvidas. Por isso precisamos aprender a nos alimentar com esse néctar divino para nos despojar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, que ainda estão bastante enraizadas em nós, que ainda temos certa dificuldade de lidar com elas. E assim, refletindo muito sobre essa questão das imperfeições morais, das imperfeições éticas que nós temos, que carregamos conosco e precisamos nos aperfeiçoar, refletindo sobre isso, vamos procurando construir um mundo melhor para nós e para aqueles que estão em torno de nós.